paz, irmãos de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos ler, com a ajuda de Deus, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 8. 2 de Efésios, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somente até aqui, irmãos. Nós podemos entender, irmãos, por este capítulo, por este versículo, que a nossa salvação, ou a salvação daqueles que o Senhor tiver misericórdia de cada um de nós, por misericórdia, porque não é pela nossa capacidade ou nossa força, porque se formos olhar, irmãos, o que é um homem para tomar uma decisão ou dar um passo, se Deus não estiver atuando na sua vida? Os irmãos, meditem nisso. Como que um homem, mesmo que ele tenha inteligência, mesmo que ele tenha conhecimento, nós sabemos que existem homens que são super inteligentes, que descobrem coisas na Terra que são úteis para a nossa vida terrena. Hoje, a tecnologia, irmãos, avançada e as coisas que nós estamos vendo nesses últimos dias, como disse o profeta Daniel, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então nós podemos entender, irmãos, que nós estamos caminhando sim para os últimos dias. Por isso que muitas das vezes nós tentamos alertar alguns, e muitos, irmãos, já não querem mais, já não acreditam mais em muitas coisas. Justamente porque determinadas denominações, determinados pregadores estão tomando caminhos que não são os caminhos do Senhor. Isso traz prejuízo para a nossa salvação se nós não estivermos atentos à palavra de Deus. Porém, a salvação que nos é dada, ela é, irmãos, um mistério de Deus. Por quê? Podemos entender que o mistério da salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifestou aqui na terra. Se lermos em 1 de João, está escrito: o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, e sem ele nenhuma coisa do que foi feito se fez. Então, o Verbo quer dizer palavra. Então, o Senhor Jesus, Cristo Nazareno, Yeshua, como fala lá no hebraico, irmãos, ele foi e é e será sempre o mesmo. Não existe variação na promessa que ele fez ao homem. Ele disse que iria salvar todo aquele que nele crer. Do momento que você crê no Senhor Jesus, você já recebe o selo do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Não é a linguagem, o dom de linguagem. O Espírito Santo, quando você confessa que você crê em Jesus Cristo como teu Salvador, como teu Redentor, dentro de você, pela tua sinceridade que você tem naquele momento com Deus, porque não foi você que teve esta força, embora você confessou, mas foi uma ação do Espírito Santo em você. Porque só o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem poder de convencer o homem do seu pecado. Por isso que muitas das vezes a pessoa comete coisas erradas, você vai lá, prega, e ele sabe que está errado, mas ele não quer crer, porque muitas das vezes ele não foi feito para salvação, ele foi feito mesmo para ser filho da perdição. Isso, ou muitas das vezes não chegou o momento dele também. Por isso cabe a nós pregarmos. Nosso dever é irmos e pregar, certo? Porque nos foi dado essa incumbência. Mas a salvação, irmãos, ela vem pela graça. E o que é graça?
Favor imerecido. E o que é o favor imerecido? É Jesus Cristo. Por quê? Nós não merecíamos ele. Mas este favor imerecido que nós recebemos como? Por meio da fé. Não é por causa das nossas obras. Das nossas obras. Aí alguém pega um versículo isolado, que diz assim, a fé sem obras é morta, e interpreta esse versículo de uma maneira totalmente fora daquilo que é para ser interpretado. Porque a palavra de Deus diz aqui, claro, que nós seremos salvos só pela fé, não é por obras. As obras, a obra da fé que nós temos é Jesus Cristo. Vocês querem ver só, irmãos? Vou abrir a Bíblia aqui do livro do Evangelho de João. Já expliquei isso em outros vídeos, porém eu senti agora nessa parte novamente bater nessa mesma tecla. Deus o sabe, né, irmãos? O porquê. Se nós formos aqui, irmãos, no livro de João, no capítulo 6, no capítulo 6, no versículo 29, onde diz assim, vamos só ler o versículo 29, irmãos, porém, depois, se quiserem, vocês podem ler o capítulo inteiro. Jesus respondeu e disse-lhes, olha só, presta atenção, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, quando se fala de obra, irmão, se fala de quem? Da obra da salvação. E quem é a obra da salvação? Quem foi que Deus enviou? Não foi Jesus Cristo que Deus enviou? Então, Jesus Cristo é a obra da salvação. Por isso que se nós tivermos fé sem a obra de Cristo, a nossa fé, as nossas obras e a nossa fé não vai ter valor nenhum. Que a fé sem a obra da salvação, ela é morta. Porque tem pessoas que têm fé, irmãos, em outras coisas. Eu digo para vocês, tem pessoas que têm fé em outros deuses, tem pessoas que têm fé em coisas até que não é nem bom citar aqui, porque eu acredito que nem Deus iria se agradar. Tem pessoas que têm fé em determinadas coisas e até chegam a alcançar alguma coisa na simplicidade, talvez, ou Deus permite para que a pessoa se sinta mais afirmado no caminho do engano, porque, irmãos, está escrito que o Senhor também envia o espírito do engano para que aqueles que estão predestinados à condenação, irmãos, eles fiquem lá, porque muitos não vão ser salvos, não é porque realmente já estão determinados para não ser salvos. Os que são salvos, ninguém vai conseguir tirar deles a salvação, irmãos. Porque quem consegue tirar das mãos de Deus aquele a quem Jesus Cristo resgatou com seu sangue? Ah, mas aquele não está mais no caminho do Senhor. Qual é o caminho do Senhor? É a sua igreja que é o caminho do Senhor? Você está enganado. A primeira coisa que distingue uma seita é o exclusivismo. Quando você percebe que uma denominação ela é exclusivista, o que é exclusivista, irmão? Ela detém para ela, diz que só ela tem a salvação. As outras, ninguém vai encontrar salvação em lugar nenhum. E isso, irmãos, é grave, porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio, não foi para um grupo só, ele veio para muitas almas, no mundo inteiro. Ele morreu por todos aqueles que vão crer nele. E diz a palavra em 7 de Apocalipse, que quando João viu uma grande multidão, João perguntou, alguém do anjo perguntou, sabe de onde são estes e de onde vieram? Ele falou, não, Senhor, tu sabes. Esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, o que limpa o homem não é a água do batismo.
e você vai ser batizada. O batismo não vai salvar você também. Você tem que ser salvo pela fé. A fé em quem? Em Cristo. Então, você tem que crer. Para você obedecer à voz do Senhor, você vai crer. Para você crer, você tem que ter fé. Então você vai crer em quem? Em Jesus Cristo, que é a obra de Deus. Se você crer em outra coisa, a sua fé é morta. Porque a sua fé não tem obra. Mas se você crê em Jesus Cristo, no verdadeiro, existe em você aí a atuação do Espírito Santo de Deus para também fazer você partilhar com aqueles que estão junto de você as boas obras, no sentido de fazer o bem, ajudar o próximo. Mas não é isso que está te salvando. Isto já é o Espírito de Deus em você. Não existe homem bom, irmãos. Não existe homem que faz o bem e que, por causa da bondade, ele vai, naquele dia, Deus vai perdoar, você vai entrar no céu porque você foi bonzinho, você vai entrar no céu porque, embora você não creu na palavra de Deus, embora você não creu em Jesus Cristo, mas você era tão bonzinho, você não cria em Deus, você era ateu, você era tão bonzinho, ajudava todo mundo, isso não vai salvar. Em Coríntios, capítulo 13, onde fala da caridade, eu creio que é 1 de Coríntios, que a caridade é sofredora, não suporta mal, a caridade não se porta com indecência, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, não é? E ainda que eu entregasse o meu corpo, está escrito no versículo, para ser queimado, ainda que desse todos os bens aos pobres e não tivesse a caridade, nada disso se aproveitaria. Então a salvação, ela está em Jesus Cristo. A caridade, ele também é a caridade. Então, você tem que ter fé, porque diz, todo aquele que crer. Para crer, você precisa ter o quê? Ter fé. Tem que ter, eu tenho fé nisso e creio nisso. Então você creu em Jesus Cristo? Creu, pronto, você já recebeu, você creu de verdade, todo o teu coração, no Jesus Cristo da Bíblia, não no Jesus Cristo feito de madeira, de pedra, de pau, de bronze, não. Você crê no Jesus Cristo da Bíblia, naquele que morreu, ressuscitou, que deu a sua vida por nós, que não está mais na cruz, a cruz ficou vazia. Aquele Jesus Cristo que foi sepultado e que no outro, depois de 3 dias ressuscitou, que ficou mais ou menos 40 dias na terra ainda pregando e falando da salvação e dando orientações. Esse Jesus Cristo que você creu nele, pronto. Você já recebeu aí o selo do Espírito de Deus. Não há promessa do Espírito Santo, não há promessa, não o dom de evidências de linguagem. Você recebeu o Espírito Santo que selou como uma carta, é selada para ser levada ao remetente, né? Ou melhor, ao destinatário. Você recebeu uma carta. Você vai fazer uma carta, ou melhor, e você tem que selar a carta e você vai enviar a carta para um destino. Mas ela tem que ser selada. Então você é uma carta aberta, o apóstolo Paulo falou. Tem muitas coisas que o Senhor quer escrever na história da nossa salvação. E nós recebemos o selo do Espírito Santo para chegarmos no nosso destino. Porém, temos que passar por alguns processos. Quais são os processos? Ter fé, crer e depois ser batizado para simbolicamente significar um novo nascimento ou um sepultamento do velho homem. Então o batismo, ele apenas é um ato simbólico, certo, irmãos? Isso não quer dizer que eu estou aqui descaracterizando o batismo, mas também eu não posso condenar aquele que não foi batizado, mas que creu. Você está entendendo? Porque o ladrão da cruz não foi batizado, mas ele creu, então ele herdou a vida eterna. Não é? E você creu em Jesus Cristo. Não é que agora eu crio, então, se você falar assim, bom, só crio, então já sou crio, não preciso batizar. Não, não é bem assim. Aí você está querendo, você está interpretando errado. Você tem que entender que você creu e tem que chegar o momento de você ser batizado. Não importa
qual a denominação, desde o momento que não seja um caminho que pregue outra coisa, que pregue, que tenha exclusividade, que queira ser o exclusivo, não. Caminho exclusivo é Jesus Cristo, não é denominação, irmão. O Senhor Jesus não está atrelado a nenhum CNPJ. O Senhor Jesus não tem compromisso com CNPJ, irmãos, nem com placas. A salvação, ela é dada de graça e pela fé. Então você não precisa ser membro de uma denominação para você ser salvo. Você precisa estar em Jesus Cristo. E você estando em Jesus Cristo, você terá a salvação. Você tem a verdade. Quando você vai num lugar que não tem a verdade, tem a mentira. E tem lugares que fazem a mentira parecer verdade. E maqueiam a mentira. De uma forma, faz uma maquiagem na mentira que parece que aquele evangelho é muito santo. Parece que aquela igreja é uma igreja perfeita. Sendo que muitas das vezes aquilo é só uma capa para te enganar. Porque quando você vê as atitudes do sistema daquela igreja, porque não tem também ninguém perfeito, tem coisas que são suportáveis, mas quando você vê a igreja não usando de misericórdia com seus fiéis, não tratando com amor, não tratando com a doutrina verdadeira que é Cristo, que exorta também, que repreende, porque a palavra de Deus diz, né? Toda a palavra de Deus é apta para corrigir, redarguir e também repreender. Porque isso também não pode ser uma bagunça. Não, agora eu crio e vou para o céu, então eu posso fazer o que eu quero. Não. Se você fazer isso daí, você já demonstra que você foi, mas você não é nada. Você vai chegar o dia que você vai sair de todo. Não é que você vai sair da igreja ou da denominação. Irmão, você pode mudar de denominação, isso o que tem? Se você, vamos supor, é da igreja batista, você vai para uma outra igreja, tá? Para uma outra igreja que prega o mesmo evangelho, a mesma palavra, da mesma forma, da mesma luz do Espírito Santo. Então, você apenas mudou de igreja, você não mudou de Deus. Você não apostatou da fé. Quando a denominação ela diz que se você sair dela, você está apostatando da fé, ela está demonstrando, irmãos, que ela é a detentora da salvação. Ela já se colocou no lugar de Jesus Cristo. E quando se coloca alguma coisa no lugar de Jesus Cristo, você pode ter certeza que o Senhor Deus não se agrada. Porque não existe nada, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em lugar nenhum no universo, a não ser o nome de Jesus Cristo, ou de Yeshua, entenda como você quiser, porque pode você estar em Jerusalém, pode você me ouvir, não é? Então, se você pensa que existe outro nome, além do nome de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, né? Para salvar a tua alma, você está enganado, porque só Jesus Cristo salva, não existe, não é a denominação X, nem a denominação A, nem a denominação B. Por quê? Porque, irmãos, a salvação vem pela fé. Porque se viesse por algum CNPJ, por alguma placa denominacional, o que poderia eu dizer sobre a igreja primitiva que não tinha nem nome e que nem igreja, prédio, que muitos não entendem. Sabe o que quer dizer igreja? É reunião de pessoas. A palavra igreja vem do grego kiesa. E depois faziam-se reuniões em basílicas, em anfiteatros, e essas reuniões eles chamavam de chiesa, no latim era ecclesia, se eu não me engano. Eu não sei pronunciar muito bem. E essas reuniões, muitas das vezes até eram reuniões políticas, não eram reuniões religiosas. Mas quando o cristianismo
chegou até Roma. Então ali, esse cristianismo, depois de ter passado por um processo muito doloroso, com percas de irmãos que foram devorados por leões, jogados ali no Coliseu, em Roma, já estive ali próximo. Não fiquei com vontade de entrar, irmão. Eu me senti mal só de pensar que os nossos irmãos... Não sou contra quem quer entrar lá, pelo amor de Deus, cada um faz o que quer. Eu não senti vontade. nem parei para pedir para entrar nada no carro. Por quê, irmãos? Eu não senti, cada um é livre. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Muitos foram ali jogados para ser comidos por leões, outros queimados vivos. Esses cristãos eram perseguidos. Nós achamos que nós já estamos sendo perseguidos. Realmente estamos passando uma perseguição. Nós percebemos que na terra há uma perseguição. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desista. Por maior que seja a perseguição, nós ainda não estamos naquele ponto que os primitivos cristãos realmente passaram. Porque ali eles foram realmente perseguidos. Nas catatumbas ou catacumbas, não sei como é que chama, de Roma, existe ali lugares que eles se escondiam. Não eram igrejas, não. Eles se escondiam dentro de túneis, dentro de buracos para fazer culto, irmãos. Hoje tem denominações que querem fazer templos luxuosos e gastar o dinheiro do povo naquilo que não é pão, enquanto o pobre passa fome. Isso eu não posso concordar, porque não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Ele disse até mesmo que vós... Está escrito numa epístola, não me recordo agora, que diz assim, que vós que presidam com cuidado. Acho que Paulo que falou. Não tendo domínio sobre o rebanho, como se fosse nosso ou vosso, né, no caso. O rebanho é de Deus, irmão, é de Cristo. Nós não temos que ter domínio sobre ele. E hoje tem irmãos que, além de querer ter domínio, se acham autossuficientes de determinar para aquele ou para aquela a salvação ou a perdição. Eles acham que eles são apóstolos, que eles podem ligar e desligar. Isso Deus falou para os apóstolos, irmão. Quem somos nós para ligar alguma coisa ou desligarmos, irmãos? Nós somos tão miseráveis, pequeninos. Aí você vai lá e pisa no pequenininho e maltrata. Mas se fosse teu filho, teu parente, teu amigo, você não fazia isso? Isso é um absurdo, porque dentro do teu sentimento não está a verdadeira fé, não está a verdadeira obra que é Jesus Cristo. Porque se estivesse, os teus frutos seriam manifestos segundo o que está dentro de ti. E o que está em ti? A ambição, o orgulho, a fama, o querer aparecer, o querer ter templos enormes? É isso que está em você? Você acha que isso é que vai salvar o povo que se reúne ao teu redor? Ô pregador, presta atenção, é com você também. O que vai salvar é Jesus Cristo, não somos nós não, irmão. É só Ele. E Ele não tem preocupação de ter templos bonitos, que o templo dele tem que ser aqui na terra, a igreja onde que é de Jesus Cristo tem que ser muito bonito. Ele não olha para isso, ele está preocupado com parede não, irmão. Você está muito preocupado, tem gente que é muito preocupado com construção de igreja, preocupado com construção, mas com a alma você não se preocupa. Com a alma do teu irmão você não está nem preocupado. Aí você diz que só a tua igreja que vai para o céu. Onde é que já se viu uma coisa dessa, irmão? O outro pode se arrebentar e morrer lá que você não está nem preocupado. Você tem dinheiro para você fazer a tua missão, que muitas das vezes vai além do que aquilo que os outros pensam. Você faz mesmo, desperdiça porque não é teu, entendeu? Você não tem capacidade de lembrar que aquele dinheirinho que foi dado para você fazer uma missão foi um suor, em vez de um pedreiro, um servente pedreiro com muita honra, que trabalhou e foi lá com muito carinho e pensou que estava ajudando nas coisas de Deus e muitas das vezes estava ajudando nas coisas de Deus coisa nenhuma, estava ajudando você para ir na melhor churrascaria, no melhor hotel
e viajar pela Europa e dizer que você estava em missão. Eu quero ver você ir lá para a faixa de Gaza. Eu tive lá, viu, irmão? Eu não levei coleta de ninguém, não. Quero ver você ir lá para... Não, eu não fui na faixa de Gaza, eu fui próximo também. Agora, exagerei aqui um pouco. Eu fui em Ramallah, que não é muito diferente, tá? Passei por processos até de apontar em metralhadora, isso eu já contei. Agora eu tenho que dizer uma coisa. Graças a Deus que tudo isso eu fiz por amor a Jesus Cristo. Não foi por causa da instituição que eu participava nela. Por amor à alma que estava lá. E você? Você ama verdadeiramente as almas? Então por que você bate nelas? Então por que você trata elas assim como você trata? Qual é a forma que você está cuidando do rebanho que o Senhor te deu? Você não precisa você dizer que não, mas eu tenho que doutrinar a igreja. O que é doutrinar a igreja para você? O que é doutrinar a igreja? Você sabe o que é doutrinar a igreja? É ensinar a igreja a caminhar nas trilhas apostólicas e no caminho de Jesus Cristo. Não é dizer que... Não é querer usar usos e costumes que é doutrinar a igreja, irmão. Isso daí não vai salvar. Não adianta, não adianta. Isso simplesmente é uso e costume, não adianta. A pessoa ter um cabelo lá no pé, irmão, e ter a língua maior do que uma serpente, não adianta. O que tem que ter é uma transformação. Esse exclusivismo que tem em algum lugar tem que ser extraído, porque se não for extraído, aquele lugar é uma seita. Porque vai achar que só ali tem salvação. O resto, a pessoa se torna soberba espiritualmente, orgulhosa, e começa a andar e olhar para os outros com menosprezo. Isso acontece porque a pessoa foi ensinada que só onde ela está tem a salvação. E quando alguém comete um pecado ou um erro, ela deixa de saudar, deixa de fazer tudo. Por quê? Porque ela foi ensinada tudo errado, não leu a Bíblia, não estudou nada da Bíblia, não procurou saber o que é graça, o que é a obra de salvação. Ela acha que ela sabe tudo e, no entanto, não está sabendo nada. Irmãos, um conselho, nós temos que fazer que nem os bereanos. Pega lá em 17 de Atos dos Apóstolos e veja, o apóstolo Paulo achou eles nobres. Por que achou eles nobres? Porque tudo que o apóstolo falava, eles consultavam, irmãos. Então, você que faz parte de uma denominação que é exclusivista, saiba que o exclusivismo já é uma característica sectária. Você tem que deixar o exclusivismo. E não adianta você que é líder, você que está na frente do povo, dizer, não, mas nós agora estamos reconhecendo que as outras igrejas também... Não adianta você só falar. Você tem que mostrar. Eu quero ver você chegar e ir numa igreja que você falou que agora você considera e você congregar lá. Ou deixar alguém da sua denominação ir lá. Ah, lá é a Assembleia de Deus. E daí que é a Assembleia de Deus? Ah, mas lá não usa isso, não faz aquilo. E daí, irmão? Isso daí que vai salvar? Tem pessoas lá que são mais crentes, muitas das vezes, do que aqueles que estão na sua igreja. Tem pregadores lá que você chama até de ladrão, que roubam. Ladrão são aqueles que roubam. E eles não estão roubando nada. Eles estão usando aquele dinheiro para realmente pagar despesas de igreja e etc. E às vezes até falta. Eu conheci um irmão aqui, que era um pastor. Ele faltou dinheiro para pagar o aluguel. Não tinha, irmão. Agora, se tem em algum lugar alguém que rouba, ele vai dar conta com Deus. Pensa que não vai? Vai, porque se ele pegar o dinheiro que não é dele, certo, irmão? Que é de um servo de Deus que trabalhou suado para ganhar o pão de cada dia, para levar comida para casa nessa crise que está o mundo. E você vai lá e extorque ele, é uma extorsão. Você diz que a coleta faz parte da salvação. Onde que você tirou isso, irmão? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Mostra para mim. Aí você fala que não pode ter dízimo. Você está agindo pior, irmão. Você está fazendo coisa pior. Aí você tem cartão corporativo que é de 70 mil, você tem não sei o quê. Você tem as vantagens, né? As vantagens que o povo não sabe. Irmãos, a salvação vem pela fé em Cristo. E as obras
A fé sem obras é morta. A nossa obra de salvação é Cristo. Não adianta, irmão. Se você está num lugar assim, comece a orar para Deus te iluminar. E leia a Bíblia e estude mesmo. Estude mesmo. E olha, um conselho. Se você só tem uma Bíblia, mais uma vez um conselho. Não vou me cansar de falar isso. Compre outra. Porque não vai demorar e essa Bíblia será tirada, irmão. Essa Bíblia que nós temos, João Ferreira e outras Bíblias, vão ser banidas. Sabia disso? E vai entrar uma outra Bíblia, que é uma Bíblia ecumênica. E nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Mas uma coisa eu tenho certeza, que aqueles que são de Cristo e que não estão firmados em doutrinas e dogmas humanos vão ser despertados, sim, e vão sair da Babilônia, do sistema humano religioso, certo, irmão? Legalista e religioso, que corta a liberdade das pessoas, que extermina famílias, que cria contendas e divisões familiares. Tudo isso está acontecendo, irmão, principalmente da onde eu era. E isso vai dar um resultado negativo e você pode, naquele dia, ter uma grande decepção, irmão, porque você fala que só você tem a salvação, só a tua denominação, e você chama até de graça. Olha, irmão, presta atenção. Imagine naquele dia você ter uma decepção por causa destas coisas. O Senhor não vai ter o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. A salvação está em Jesus Cristo. Mude o teu conceito e trate de entender que se você não pode, você não consegue mudar o sistema, então se mude do sistema. Saia dele. Como diz o Senhor numa profecia: filho meu, filha minha, sai da Babilônia, povo meu. Irmãos, infelizmente, hoje o que nós estamos vendo são muitas Babilônias, quer dizer, confusão, em lugares que nós nunca esperávamos, e muitos estão chorando, mas aqui está a palavra da salvação, Jesus Cristo. Que não é uma igreja, aqui não tem púlpito, aqui não tem tribuna, aqui não tem nada. Estou sentado numa cadeira, mas estou pregando a verdade, dizendo que Jesus Cristo é o único que salva, mais ninguém, irmão. Nem denominação, nem nada disso. Apenas Jesus Cristo. Não é que você vai andar de qualquer maneira, mas quem tem Jesus Cristo realmente não tem como andar de qualquer maneira. Vaidades, todos têm, irmão. Todos têm. Vai dizer para mim que não, que todos têm alguma vaidade que você tem, eu tenho. Não tem homem que não tenha vaidade. Só Deus, só Jesus Cristo que não teve vaidade nenhuma. Então, irmãos, tenhamos muito cuidado. Vamos ter precaução. Porque aquele que machucar, irmão, um pequenininho do Senhor, que o Senhor já elegeu ele para salvação, irmão. Ai, ai, ai. Tem misericórdia. Não quero nem estar perto, não quero ser um desses. Por piedade, Senhor, não quero. Porque, irmãos, eu não vou defender placas denominacionais de igreja nenhuma, seja ela qual for. Se machucar uma ovelha do Senhor, eu vou defender a ovelha do Senhor. Eu não sou nada, não sou capaz de nada, mas aquele que me colocou e aquele que me constituiu sabe que eu tenho vontade de servi-lo. Não tenho condições nem capacidade, me sinto pó e cinza, mas estou aqui disponível para fazer aquilo que Deus requer de mim. Por isso, irmão, irmã, se você precisar de alguma ajuda espiritual, entre em contato conosco. E o que nós pudermos fazer, nós estamos aqui em Portugal, estamos distante às vezes do Brasil ou de outro país, mas hoje, enquanto nós pudermos usar essa tecnologia, que nós não sabemos até quando, nós podemos, sim, não salvar ninguém, porque nós não somos salvador, mas ajudar, dar a mão e procurar também doutrinar, se for necessário, mas com a doutrina de Cristo, não com a doutrina
humana, carnal, que faz com que você venha sofrer e venha até mesmo pensar que Deus não está mais com você, a ponto de querer tirar a tua própria vida, como já aconteceu com muitos por causa de determinadas denominações que lançam sentenças de cima das suas pregações, ao invés de ensinar, lançam maldições e pragas que só Deus para ter misericórdia, irmão, porque o único que tem poder de dar uma ordenança de ira é o Senhor, não é o homem. E muitas das vezes o homem prega uma coisa lá, lê um capítulo e vai exortar outra coisa que não tem nada a ver, irmão. Aí você fica perdido, mas ele leu, que nem uma irmã me falou, um irmão leu lá em Gênesis, foi pregar em Apocalipse, leu em Apocalipse e foi pregar Gênesis, e depois esqueceu que tinha pregado Apocalipse, depois no fim que ele lembrou, ele só falou um versículo e acabou. Aqui eu estou pregando, irmão. A graça, pela graça sois salvos, por Jesus Cristo, pela verdadeira obra de Deus nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus abençoe a todos, precisando, estamos aqui, irmãos. Deus abençoe e guarde. Tem o meu e-mail, se você quiser o meu WhatsApp, mande-me um e-mail, eu enviarei a você o meu zap, se for preciso, ok? Deus te abençoe, amo vocês, Deus em eterno abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, que vive em eterno. Amém e amém.